Sim, Joyce. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Por exemplo, uma pessoa ela entra como auxiliar de departamento pessoal. Tá Quanto bom. tem que ficar nesse cargo para ela ser um assistente ou sei lá? Não existe uma receita de bolo, por exemplo, não existe uma regra, né? Sim. O que é normal assim, para que isso aconteça, vai depender de empresa para empresa. Então, por exemplo, existem empresas que têm plano de carreira. Então, como que é esse plano de carreiras normalmente que existe na empresa, né? Você desenha lá o cargo da pessoa, então, por exemplo, uma auxiliar de departamento pessoal. Para ela chegar a uma assistente ou analista, né, ela tem que conhecer tais e tais ferramentas ou passar por tais departamentos dentro da área de RH. A partir do momento que ela já conheceu, ela está apta para ser uma assistente, ela começa a ter mais responsabilidades, ter mais conhecimentos. Então, vai depender muito do desenho de cargo, depois do plano de carreira. O que acontece? Quando a gente fala de cargo, a gente está desenhando o cargo da pessoa. Se a gente pegar lá o CBO, vamos dizer que vocês não conhecem, não sabem fazer uma descrição de cargo. E se vocês forem lá no site do Ministério do Trabalho, chegar lá e olhar o que é um auxiliar, o que é um assistente, o que é um analista, vai ter alguns níveis de escolaridade, alguns perfis de atividades diferentes um do outro. Então, daí já dá para desenhar o que a pessoa precisa para estar assumindo outras responsabilidades. O que é normal acontecer na empresa? A pessoa entra como auxiliar de departamento pessoal, fica ali 3 anos como auxiliar de departamento pessoal, aprende a fazer tudo, dão responsabilidade para essa auxiliar, e, na verdade, ela já é mais do que uma analista. Ela já até pulou de assistente, já está sendo analista. E está esquecida lá como auxiliar de departamento pessoal, tá? Então, olha, professora, eu tô não que seja isso, né? Mas assim, na empresa que eu tô assim, eu entrei, fiquei 1 ano como aprendiz. Eu não faço folha de pagamento, coisas mais complexas, porque um aprendiz não pode fazer, mas pegava olerite, fazia ponto, que é uma coisa que eu faço desde quando eu entrei lá. E aí depois a minha chefe teve que escolher entre eu e uma menina, acabou ficando eu, então eu tive que aprender meio que na marra, né? Então ficava até mais tarde, aprendendo folha de pagamento e aprendendo as coisas que eu tinha para aprender. E daí depois veio benefícios, depois veio FGTS, INSS, as coisas que tinha para fazer. Então hoje eu vejo um analista, um assistente, eles fazem exatamente o que eu faço. E eu comentei com a minha chefe, eu falei, eu acho que isso está me prejudicando muito para arrumar um serviço, porque eu tô como auxiliar há 5 anos. Minha culpa? Pode não ser minha culpa, mas pode ser que um recrutador vire e fala, caramba, ela tá há 5 anos, mas por que será que ela tá há 5 anos? Às vezes eles nem dão a oportunidade de te entrevistar e já te julga antes. Então é muito arrumar serviço assim. O que eu sugiro, né? Primeiro que assim, a empresa vai depender muito da empresa. Às vezes você tem empresa pequena e o inverso também acontece, tá, Joyce? O que pode acontecer, né? De repente você está numa empresa e aí na empresa ela é pequena e aí te dá um cargo de gerente, um exemplo, tá? Sim. E aí você fica com cargo de gerente e você não tem ninguém subordinado a você. E aí quando você vai fazer uma entrevista para ser de igual para gerente, você também não consegue uma boa colocação, porque vão perguntar para você quantos subordinados você tem, o que você criou de indicadores, o que você criou de gerenciamento, aí você fala, não criei nada disso, né? Eu não faço isso. Sim. Então, isso também pode acontecer. Eu trabalhei numa empresa pequena, onde todo mundo era gerente. E, na verdade, eles faziam nada mais do que um cargo de analista. Não tinham nem cargo de liderança, entendeu? Então, é a mesma coisa o seu caso. O seu caso como auxiliar, você conhece muito mais do que auxiliar, né? E o que pode acontecer? As empresas podem olhar e falar assim, poxa, mas algo de errado tem, porque ela está 5 anos no mesmo cargo. Aí, o que eu sugiro você a fazer? E o pior é que na empresa onde eu estou, é só a minha chefe, que é coordenadora, e eu que sou auxiliar. Então, é duas, sabe? E assim, ela já tentou falar, igual ela falou, vamos esperar você terminar a faculdade, porque daí vai ter algo que eu possa brigar. Aí então, eu falei, caraca. Pois é, mas se são vocês duas só, então não tem nem a questão do salário ser
igual ao de outra pessoa, o que ganha menos ganha mais. Se ela mudasse só a descrição do seu cargo e te desse um reajuste, o menor que fosse, entendeu? Já era viável para você. Eu acho que vale. Eu fiz essa proposta. Exato. Mas, assim, as coisas não dependem dela, sabe? Tem um presidente lá, e depende mais dele do que dela. Ela já subiu uma carta para ele, dizendo que queria aumentar meu salário, aumentar meu salário e o cargo, porque eu pedia muito para ela, eu falei, meu, nem que seja, não quero dinheiro, só aumenta, só muda o meu cargo, só isso, para mim conseguir arrumar outro melhor. E aí ela falou, não consigo fazer isso se eu não te der um aumento, eu tenho que te dar um aumento, e ele não quer dar um aumento. Então tá nesse impasse, entendeu? O que eu sugiro você a fazer? Você entra no site do Ministério do Trabalho, que é o Ministério da Economia agora, e você pega, mas você vai buscar como Ministério do Trabalho no Google, tá? E você busca pelo CBO de um auxiliar de departamento pessoal. Você vai encontrar provavelmente auxiliar de escritório. E aí você olha lá algumas coisas que faz. E pega também de uma assistente ou de uma analista júnior. E aí você mostra para ela. E fala que é só a descrição de cargo num primeiro momento, entendeu? Talvez possa ser um caminho aí para você justificar. E ela também levar isso adiante, tá? É uma sugestão aí que eu deixo. E até pego esse seu exemplo aí para a gente falar um pouco, embora a gente está falando de gestão de competência, né? Eu ainda não acabei sobre esse tema, e eu pego até você como exemplo aí do que a gente pode, vendo por um lado, de trás das telas, né? Então, por exemplo, você está vivenciando isso hoje, como funcionária. Sim. Só que imagina se você fosse um RH, ou se você fosse um líder, que é o caso da sua chefe, e você visualizar essa situação. Então, é o papel do RH, é o papel do líder em identificar isso. Não precisa, de repente, o funcionário vir lá e falar para a gente, como líder, né? Então, o que eu sugiro você a fazer primeiro seria isso, buscar essas funções, né? E apresentar. E para o seu currículo, de você incrementar algumas coisas do que você faz. Embora você auxiliar, mas detalhar talvez um pouco mais das suas atividades. Porque depois, se você for fazer um processo seletivo, participar de um processo seletivo, a pessoa ela pode fazer, de repente, um processo seletivo com você por gestão de competência, que é isso que a gente está falando. Então, de repente, ela vai pegar um pouco das suas competências através de uma entrevista com você. Que é isso, essas dicas que eu dei aí que a gente está fazendo. Né? De repente, fala um pouco sobre você, né? Vamos alinhar os objetivos, vamos ver o que a gente precisa, né? Deixa eu ver quais são as suas competências aí, suas habilidades, suas atitudes. E se a pessoa seguir dessa forma com você, ela não vai pegar ali o teu cargo, né? Então tem que incrementar o currículo. Essa é a dica que eu deixo para você e para outro que estiver numa situação como essa, né? Sim. E do lado de trás, né, quando a gente estiver nesse processo, a gente também não pode desprezar as pessoas pelos cargos atuais dela. Né? Então, o que acontece? O que é o normal? Né? Nós, como recrutadores, você vai buscar lá no site que a gente tem de vagas. Então, por exemplo, você tem lá um banco de talentos dentro da sua empresa, ou você... Aquele Trabalhe Conosco, né? Quando a gente entra no site, a gente tem lá o Trabalhe Conosco. Ali nós digitamos todas as nossas informações. Quando surge uma vaga dentro da empresa, o que a área de RH vai fazer? O que o recrutador vai fazer? Ele vai buscar fazer um filtro, né? Tipo um relatório, quando você vai emitir algum relatório e vai fazer alguns filtros. Então, você vai pegar a escolaridade, você pode, de repente, pegar quilometragem, um raio da empresa até onde ela mora, onde o candidato mora, de 10 quilômetros, enfim. Você começa a fazer alguns perfis ali de relatório e vai extrair o relatório. Normalmente, é difícil, tá? Um processo seletivo, a gente puxar pelo último cargo da pessoa. O que a gente busca? A gente busca palavras-chave que está no currículo dessa pessoa. Por isso, a dica de incrementar o currículo. Então, você vai colocar lá que a pessoa conhece, tem habilidade nota 4 em Excel, ou conhece bastante, ou a pessoa coloca lá que ela faz processo seletivo. Então, vai estar essas palavras no seu currículo. Então, aí você busca essas palavras-chave. E aí trouxe lá os candidatos que eu quero, né? E aí o que acontece? A partir dali, aí entra o processo seletivo. Então, o recrutador é aquele que vai fazer todo esse funil, vai atrair, né? Vai buscar todas essas pessoas.
E aí entra o processo seletivo. Aí o processo seletivo é que vai ser as entrevistas, ou vai a parte de testes, e aí é o que tem montado. Se for fazer pela gestão de competência, o caminho é, eu quero fazer para gestão de competência, então eu tenho que identificar numa entrevista como que eu faço a leitura dessa gestão de competência, como que eu extraio isso. Então, o primeiro item é a competência, né, que seria ali o conhecimento, que é o chá, a letra C do chá, né? Então, como que eu extraio o conhecimento de uma pessoa, né? Eu até coloquei uma árvore lá no slide, onde está escrito lá o controle emocional, determinação, autonomia, empatia. O que significa isso, né? E como que eu coloco, como é que eu extraio isso de um candidato? Então, num bate-papo com a pessoa, seja por um vídeo, né? Hoje eu acho que cai aí algumas coisas. Hoje a gente tem os processos seletivos mais visual, né? Você não vê tanto as pessoas, o famoso corpo fala, né? Se vocês já ouviram falar, tem um livro que explica todas as mensagens que nós passamos, né? Um gesto, mão cruzada, segurando o queixo. Isso tudo tem um significado para os psicólogos, né? Então é o famoso corpo fala. Tem um livro que é legalzinho a leitura desse livro, inclusive que ele explica algumas coisas. Então, se você está sentado, está com a perna cruzada, se você balança demais o pé, tudo tem um significado do seu corpo, né? Tudo, então, significa que o corpo está falando. E isso, nos processos seletivos, quando presenciais, os psicólogos observavam isso. E agora, por ser online, não vai ter muito o que observar, porque muitas pessoas ficam daqui para cá só. Então, eu posso estar balançando minha perna, eu posso estar com a perna cruzada, eu posso estar com a mão cruzada, ninguém está observando, né? Então, as análises terão que ser de outras formas. E aí, quando a gente coloca aí, né, quando eu faço uma entrevista, um bate-papo, se a gente fizer um bate-papo aqui, a gente já consegue identificar algumas coisas, igual a gente fez a aula passada, né, a historinha lá da frigideira, né, do peixe, e a gente colocou aí 3 pessoas para serem entrevistadas, né, o que elas queriam, e a gente ali já identificou um pouquinho das pessoas com uma única pergunta, né, então hoje a gente tem bastante técnicas aí que a gente consegue identificar, basta se observar, né, e fazer as mesmas perguntas para todos os candidatos iguais, senão você não consegue comparar. Então, quando a gente fala de conhecimento, né, é a questão de controle emocional. O controle emocional nos dias de hoje extremamente está sendo muito solicitado, né, e os selecionadores estão tentando identificar esse controle emocional que as pessoas tenham. Porque imagina, em meio à pandemia, o quanto que a gente aí tem que ter de controle emocional, né, e as coisas da empresa continuarem, terem ali a prestação de serviço, ter todo o processo, né. Questão de liderança, então, eu como líder tive que reaprender de novo uma liderança, e uma liderança à distância, né, então eu não sei o que o meu funcionário está fazendo hoje, né, se ele está entrando ali às 8 horas, 9 horas da manhã, consigo ver pelo computador dele, preciso, né, pedir ali a marcação, o que ele fez ou não fez, começou a ser aquela questão de confiança e aquela questão de entregas das atividades, né, então, isso tudo, a liderança tem que tomar uma outra posição, uma outra forma de ser, né? Se você tem aquele líder que era extremamente rígido, né, o famoso chefe, e ele não mudar ou ele não acompanhar, ele vai surtar a inteligência emocional dele, aí, o controle emocional dele, se ele não tiver o domínio disso, ele vai surtar, né? Porque ele vai querer as entregas dele, vai com os pés no peito para o funcionário dele, o funcionário dele está trabalhando, e ele está lá desconfiado, enfim, então a confiança, né, nessa questão aí da liderança é primordial, né, entre funcionários e liderança. Já era, passou a ser até muito mais. E aí depois o que a gente tem que identificar num bate-papo com uma pessoa? A habilidade dela. A habilidade dela é o saber fazer. Então, como a Joyce comentou aí no começo da aula, ela falando que ela hoje, ela é auxiliar de departamento pessoal, mas ela faz muita coisa e aprendeu muita coisa. Com certeza, ela não é mais uma auxiliar, ela deve estar aí como uma analista júnior, provavelmente, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente fala nessa questão de habilidade,
quando eu for conversar com a Joyce, por exemplo, no currículo dela e na carteira dela está dizendo que ela é auxiliar. Para eu ter a certeza que ela está acima disso, é o saber fazer. Eu posso aplicar uma prova teórica para ela ou uma prática, né? Eu costumo fazer muito entrevista, quando eu tenho candidato para selecionar, eu coloco muito cases, né? Como é isso? Então, eu coloco algumas situações, tipo, olha, um funcionário veio no nosso balcão, aí veio te procurar, dizendo que o olerite dele estava errado, e o olerite dele estava assim, 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 coloco lá um cálculo, você acha que isso está certo? Você acha que isso está errado? Tem aqui uma calculadora, você quer conferir e tal? Então, assim, isso é uma forma de que eu posso, ali, num bate-papo com essa pessoa, né, dar ali uns 5, 10 minutinhos para ela olhar o olerite da pessoa e falar, realmente está errado, ou não, está certo. Isso eu consigo ver a habilidade da pessoa. Tanto na hora, né, então eu entrego um olerite para a pessoa, normalmente pode ser um olerite errado, com pagamento de uma hora extra, por exemplo, errada, e aí você fala para a pessoa, fala, olha, eu tenho aqui, o meu olerite está errado, eu já fiz as contas diversas vezes, eu quero saber como é que você chegou nesse valor. Você consegue me explicar? Né? Então, eu, como funcionária, falo para a candidata. E aí a candidata vai olhar e falar, mas o que você está me dizendo que está errado? A minha hora é extra. Né? Eu acho que o valor em relação ao mês passado, eu estou recebendo menos. Você consegue ver o que aconteceu? Se você sabe fazer um cálculo de hora extra, ali tem o salário da pessoa, ali tem a quantidade de hora extra que ela fez, você vai chegar no valor da hora extra. Então, é a habilidade que você vai ter de conferir e passar para o funcionário dizer está errado ou não está errado. E aí você vai ter uma outra habilidade, né? Que você fala, tá bom, você pegou o erro, bacana. Agora me explica uma coisa, né? Como é que você, o que você fala para esse funcionário, né? E aí o funcionário começa a ficar nervoso, você fala que só vai pagar no mês seguinte, né? E aí você consegue ver como é que essa pessoa gira ali, como é que ela atende esse funcionário. Então, isso é a habilidade dela, né? Então, quanto mais você praticar, mais você faz, mais você consegue responder, né? E aí, muitas vezes, quem tem um conhecimento não é quem executa, né? Então, por exemplo, eu tenho muito conhecimento na parte de folha de pagamento, sempre tenho a aprender, eu nunca digo que, você sabe tudo. Não, eu não sei tudo, acho que sempre a gente tem a aprender cada vez mais, né? Agora veio a medida provisória aí, eu tive que aprender tudo sobre ela, então a gente sempre tem a aprender. E a partir do momento que a gente aprende, né, como é que eu driblo com isso tudo? Então, veio uma medida provisória, eu tinha, sim, um conhecimento, mas aí como é que eu pego essa medida provisória e trago para o meu dia a dia, passo para o meu time, passo para a empresa, e vamos pelo lado estratégico da empresa ver o que a gente vai fazer. Então, é aí que a gente entra como profissional, né, de consultoria dentro da área, e aí, quando a gente fala, muitas vezes quem tem o conhecimento não é quem executa, então, na verdade, não fui eu que executei todos esses cadastros, não fui eu que encaminhei isso para o arquivo do bem lá, famoso arquivo bem do governo, né? Mas o que aconteceu? Eu li sobre tudo a medida provisória, trouxe isso para o meu time, nós sentamos, avaliamos o que o sistema dava ou não dava para fazer e adequamos. Então, nós juntamos forças aí e a decisão foi a minha, porque eu sou a líder da área, né? Então, essa questão, né, de a gente falar assim, essa habilidade, né, leva a gente, às vezes, a errar para a gente ter habilidade, né? Estamos sujeitos a erros exatamente para ter habilidade. Hoje mesmo um funcionário me procurou e falou assim, preciso desabafar com você. Estou muito chateado, né? E você não me quer na sua área, né? Você não quer... Eu juro que eu aprendo rapidinho, sou bom aprendiz e tal. E começou a falar, né? Essa pessoa tem um cargo razoável na empresa. E aí começamos a conversar pelo Teams, que é a ferramenta que a gente usa de trabalho. E aí ele estava se abrindo e desabafando, e na verdade ele pegou e falou assim, sabe, a minha gerente não tem, ela não aceita erros, né? Falei, olha, eu aceito erros, mas não o mesmo e sequencial. Eu acho que a primeira vez que errou, né, talvez não entendeu, não aprendeu. A segunda vez, se errou, é porque tentou, tá bom, errou de novo. Agora, na terceira, aí já é uma caca mesmo, para não falar outra coisa. Aí não tem mais jeito, né? Agora, a primeira vez, quando erra, eu vou querer entender por que errou. Né? Às vezes, o funcionário, ele está numa situação delicada,
na própria casa dele, como a Joyce falou. A Joyce falou que na casa dela, ela não tem um canto específico para trabalhar, né? Às vezes tem algumas atividades que precisam de concentração, e às vezes ela não tem. Isso pode ser passível de erro, com certeza, né? Ou às vezes, igual ela falou, ela é auxiliar. Talvez ela tenha responsabilidades maiores do que deveria, e aí ela pode errar, porque a gerente dela, de repente, acha que ela sabe fazer, não passou conhecimento nenhum e deixou na mão dela, né? E depois é ela que tem que responder por isso, sendo uma auxiliar. Então, veja, quando a gente fala nessa questão de erro, né, a gente tem que entender um pouco disso, né? Então, essa questão de a gente entender a habilidade no processo seletivo, a gente pode, de repente, que a pessoa dê uma resposta errada, mas a gente tem que tentar entender o porquê daquela resposta. Eu fiz um processo seletivo com um ex-aluno meu, e ele fez um teste prático, né, um teste de alternativas, e ele acertou 100% das questões, né? E eu estava muito feliz, porque eu falei, poxa, ele que vai ser meu funcionário. E ele acertou 100%. Eu falei, caramba, ele gabaritou mesmo, né? E aí, o que acontece? Depois teve a entrevista, eu e a psicóloga da empresa, eu como líder da área, e aí eu coloquei esses cases para ele. E aí, um deles, eu falei assim para ele, se você tiver, né, que colocar aí um funcionário, né, veio conversar com você e falou que o chefe dele pediu para que ele trabalhasse até às 10, 11 horas da noite, e no dia seguinte era para ele voltar às 6 da manhã. Isso é permitido, né? E aí ele pegou, eu falei assim, o que você faria, né, para esse seu colega? O que você faria para ele ou por ele? O que você faria, né? Alguém quer se arriscar a responder isso? Essa questão? Sem medo de errar? De repente você fala, você vê alguém, né, que você, um funcionário que está ali conversando com você, você é da área de departamento pessoal, e aí a pessoa pergunta para você, fala, olha, meu chefe está pedindo para eu ficar até as 10, 11 horas da noite, e amanhã eu quero que ele volte aí às 6 da manhã. Cara, eu estou cansado e tal. Olha lá, o Douglas falou, ele acha que não é permitido. Né? Realmente, Douglas, isso não é permitido. Assim, não é permitido. Mas acho que também o funcionário, por exemplo, se ele for receber porque ele vai ter que receber horas noturnas e tudo, porque ele vai ficar até tarde. Isso. E o funcionário quiser topar, aí pode ser acordado entre as partes, mas eu acho que isso deve ser formalizado. E pode Tá. acontecer, se o funcionário é o que eu acho. Agora, não é o correto, porque a empresa entende que o funcionário tem que ter uma qualidade de vida, ele tem que estar bem para ele poder produzir. Não adianta nada Sim. ele chegar às 6 horas da manhã e ir embora super tarde, se ele não estiver bem, não vai ter produção. Exato, nem acaba produzindo, né? Mesmo que seja algo operacional ou no escritório, né? O rendimento não é mais o mesmo, né? E olha ali, o Douglas comentou, né? Parece que deve ter um intervalo de 11 horas, se não estou enganada, entre o fim de uma jornada e início da outra. E a Stephanie também falou, lá na loja, pelo menos é obrigatório ter 11 horas de descanso. Exato. Regra de convenção, passivo, a multa para a loja. Muito bem. Realmente é isso, né? O que a Gabriele comentou também. Você tem que ter aí, primeiro, né? Considerado as horas extras, mas só vou abrir um parênteses para vocês aqui. Numa situação como essa, o que nós, como RH, ou nós, como líderes, temos que ter cuidados, né? Primeiro, a questão desse intervalo de 11 horas, é isso mesmo. Você não está enganado, Douglas, e a loja que a Stephanie trabalha é exatamente correto o que ele faz. Você tem que ter um intervalo entre uma jornada e outra de 11 horas, que é o descanso. Como a Gabriele falou, a pessoa vai dormir menos, ela não vai ter mais qualidade de vida e nem vai ser mais produtiva. E a legislação diz que entre uma jornada e outra, a gente tem que descansar essas 11 horas. Né? Então, isso é fato. Agora, o funcionário saindo 10 horas da noite, voltando às 6 da manhã, então já está errado pelo fato de não ter esse descanso de 11 horas entre uma jornada e outra. Isso, mesmo que é acordado, como a Gabriele mencionou, com o funcionário, ele vai ganhar as horas extras dele, vai ganhar o adicional noturno dele, mas se uma fiscalização bater na porta dessa empresa, pode identificar aí uma multa,
pelo fato de ele não ter o descanso das 11 horas, tá? Para o funcionário, ele vai ter perda na qualidade de vida, no sono dele, no cansaço, não vai produzir mais de acordo, mas ele vai receber, como mencionou a Gabriele. Só que pelo fato da legislação, isso não pode ser feito. E além disso, as horas permitidas diariamente, eu só posso trabalhar 10 horas. Então, ou seja, se eu já trabalho 8 horas, normalmente são 8 horas de trabalho, eu só posso fazer mais 2 horas extras por dia, eu não posso fazer mais do que isso. E nessa situação, se ele trabalha 8 horas, estava indo embora às 6 da tarde, né, e até às 10 da noite, ele tem 4 horas extras. Então, está tudo errado. Né, ele está fora aí do que é a legislação trabalhista. Para o bolso do funcionário, ele vai estar bem, que ele está tudo ganhando. Né, como a Gabriela falava, vamos acordar, vamos conversar e tal. O funcionário concordou e tal, e vamos que vamos, ele está fazendo hora extra. Tem funcionário que adora trabalhar bastante assim, né, e ganhar aí um monte de hora extra. Mas aí o que aconteceu, né, com esse funcionário? Ele respondeu, ele sabia dessas 11 horas de descanso, sabia da quantidade de horas, porque ele escreveu, né, isso na prova que ele fez teórica ali, das questões alternativas, ele acertou, então ele sabia sobre essa legislação, e aí quando eu perguntei nesse cenário, aí o que ele disse? Ele falou, eu ia sugerir para o funcionário dormir na empresa. Falei, mas como assim dormir na empresa, né? Eu tomei um susto, porque isso não seria uma resposta mais adequada, né? Até pelo conhecimento do qual ele tinha. E eu achei estranho e comecei a perguntar mais. Eu falei, tá, mas por que você pediria a ele, ou sugeriria que ele dormiria na empresa? Teria um espaço, teria local para dormir, né? Não, aí ele colocava lá um papelão, tal, não sei o quê, e dormiria na empresa. E eu fui cada vez mais assustando sobre aquilo, né? E aí eu comecei fazer algumas coisas, né, algumas outras perguntas para ele, para entender um pouco mais, né? E aí eu olhei o currículo dele, bati um olho, e o que acontece? Ele trabalhava numa transportadora. Então, pelo fato de ele trabalhar na transportadora, eram motoristas, eram carreteiros, eram pessoas, aqueles profissionais que ficavam com os caminhões carregados na empresa. Então, não faria sentido pegar o caminhão ou ele deixar o caminhão ali e ir embora para casa. Realmente, vai dormir na empresa, vai dormir lá na boleia do caminhão, entendeu? Então, faria sentido, né, ele sugerir isso. Só que o que acontece? Para nós e para a psicóloga, para mim, né, e para a psicóloga, a gente considerou totalmente errado a sugestão dele. E aí, se você vai avaliar o trabalho dele, os locais onde ele trabalhou, seria uma sugestão até válida, né? Então, assim, é interessante isso, né? E é onde a gente fala o errar, né? Então, às vezes, a gente tem que, talvez, ser um pouco mais claro nas nossas respostas, né? Que é o que aconteceu a ele, depois eu até sugeri, teve outras, enfim, mas bem isso, Leandro, é para rir mesmo, porque é muito interessante, né, esse cenário. E se você presenciou algo parecido, quiser contar para a gente, conta aí, Leandro. Mas é uma coisa assim, é interessante isso, porque quando a gente está num processo seletivo, e você é a selecionadora, você que está recrutando, a gente tem que um pouco entender o cenário daquele funcionário, né? A gente tem que saber de onde ele veio, porque tem um histórico, né? Existe, às vezes, alguns vícios. Por isso que tem empresa que, às vezes, não gostam de pegar funcionários que trabalham muito tempo dentro de uma empresa só, porque aquela pessoa se viciou naquele conjunto de normas e regras dentro daquela empresa. E aí ele sai dali, é o que aconteceu com esse menino, né? Ele trabalhava sempre em transportadora. Então, para ele, era uma outra situação. É a mesma coisa a Daniele. A Daniele não está em sala hoje, mas é a mesma coisa, ela está acostumada com o lado do funcionário público. É totalmente diferente de umas empresas privadas. Totalmente. Então, eu isso faz uma trabalhei diferença, né? numa transportadora. Eu fui jovem aprendiz lá. E eu tive que aprender todo o horário de trabalho do motorista, porque era eu que controlava. E depois eu fui jovem aprendiz de RH. E assim, era totalmente diferente, muito diferente. Até porque o motorista, ele tem horários, assim, muito mais flexíveis. Ele tem que ter um tempo de descanso entre cada horário, assim, vai. E tudo isso é registrado pelo caminhão. Isso mesmo. Enquanto que um funcionário é pela digital,
no ponto, né? E Sim. eu ficava, gente, eu aprendi muito rápido do motorista, porque fui jovem aprendiz primeiro ano do motorista. Então, em uma semana eu sabia tudo, de cor e salteado. Aham, aham. Quando eu fui São trabalhar no muitos detalhes, RH, né? foi a maior confusão, porque era muito difícil de entender, porque eu já tinha entendido como que era do motorista. Aham, é. E o do motorista tem muito detalhe, né? Muito. Porque ele tem que fazer algumas paradas, inclusive, né? Quando ele está com o Sim. caminhão, tem uma quantidade de horas que ele anda, né? E ele tem que parar. E isso é identificado pelo próprio caminhão, tem um radarzinho A ali, né? legislação é diferente, né, Pro? Isso é Totalmente, totalmente porque diferente. você trabalhar dirigindo é muito perigoso Exato, e cansa a visão, essas coisas. Por isso que ele tem que parar. exato. Legislação totalmente diferente. Totalmente. Então, assim, é interessante isso, porque quando você vai fazer entrevista com uma pessoa, se você olhar o currículo dessa pessoa, então justificava a resposta dele, né? Só que, assim, de uma certa forma, a gente fala, então ele está descartado, né, da vaga. E, na verdade, não é. Vamos entender o porquê disso. E como ele tinha ido muito bem no teste, aí eu provocava mais para entender. E aí depois eu fui ler o currículo dele e vi que as empresas das quais ele trabalhou eram todas transportadoras. Então, ele tinha um viés aí muito ligado à transportadora, motoristas, né, ajudantes de caminhão, era totalmente diferente, né, até a questão de chapa, né, aqueles pessoal que fica chapa, eu, quando pequenininha, eu olhava aquilo lá, né, e não entendia nada do que era aqueles caras que escrevem, né, na marginal, na beirada da marginal, chapa, eu falei, que diacho é isso, né, e a gente sabe que tem essas pessoas que acabam contratando ou levando essas pessoas, e aí o motorista pega essa ajuda, enfim, que é o chapa, né? O meu chapa vai me ajudar a descarregar o caminhão, né? Então, assim, tem N coisas diferentes. Então, é interessante que quando, né, vocês chegarem a fazer alguma entrevista, não fique com aqueles olhos totalmente fechados ou só naquela caixinha, né? Tenta enxergar aquele candidato. Às vezes você tem um candidato excelente na mão, né? E por esses cenários que ele não está tão habituado, o que depois, para ele se adequar, é fácil, porque ele conhece toda a legislação, você só vai acrescentar mais alguma coisa para ele, né? Então, às vezes, a gente tem um candidato bom na mão e a gente desperdiça, tá? Então, isso pode acontecer aí, é natural, de repente, essas pessoas terem isso. Eu, quando entrei na empresa onde eu estou, a selecionadora não queria que eu fosse contratada. Depois aí que eu fui contratada, e aí eu tenho todos os laudos, né, todos os testes que eu fiz, está dentro da minha pasta, eu tenho acesso a isso hoje, né, e na época eu li esses meus laudos, que eu queria ver os resultados, e por ela eu não seria contratada, né, e por quê? O que ela mensurou? A vaga era para ser supervisora de folha de pagamento, e eu trabalhava como consultoria, né? Eu não trabalhava em uma única empresa, eu prestava serviço para mais de 90 clientes, né, dentro de uma empresa de consultoria. Então, eu sabia muita coisa na questão da consultoria, e aí ela disse que para eu fazer a folha de pagamento de uma empresa, que eu não teria condições de fazer, né? E até o gerente, na época, quis conversar comigo de novo, eu passei por 3, 4 entrevistas na época, e ele quis falar comigo de novo, e ele falou, olha, você foi reprovada aí pela selecionadora, mas eu insisto em você. Eu queria entender por que é isso, qual foi a conversa que você teve com ela, né? E aí eu expliquei, eu disse que eu estava tendo só 90 clientes, 90 empresas. Eu não faço a folha de pagamento de uma única empresa, né? E eu acho que talvez seja esse o detalhe. Ela ficou com receio de que eu não sou capaz de fazer de uma só, talvez, né? E ele falou: Meu Deus do céu, que ela não conhece nada da regra de negócio. Se você orienta 90 clientes, como é que você vai conseguir fazer uma? Né? Eu falei: Pois é, eu também penso da mesma forma. Mas olha como são as coisas, né? Às vezes nós, como selecionadora, no papel de selecionador, e até se colocando no lugar dessa pessoa, ela não conhece o que eu realmente faço. Por isso que tem que ter o líder da área para decidir quem é a contratação. Então, nós somos aquelas pessoas, quem for trabalhar em RH, não somos nós que vamos dizer, essa é o candidato ideal. É aquilo que a gente fez no processo seletivo, que a gente colocaria 2 pessoas, a gente exercitou isso em sala, né? Colocaríamos 2 pessoas para o líder decidir, né? Olha, nós temos 3 pessoas aqui, as 3 pessoas, cada um com o seu perfil. Líder, agora você quem decide quem você quer contratar, né? Então, é isso que a gente tem que chegar. De repente, dar opção para o nosso cliente, para aquele líder que abriu a vaga, de 2 pessoas, 3 pessoas, para ele decidir.
né? Mas a decisão final sempre é sugerido que seja do líder, né? Que vai trabalhar diretamente ali. E aí a gente tem os tipos de habilidade, que está no slide de aula que eu coloquei para vocês, que a habilidade, segundo o Lancobe, que é um escritor, ele diz que é a capacidade que o ser humano tem de transformar os conhecimentos adquiridos em produtos ou serviços com desempenho esperado. Então, olha que interessante como ele fala isso, né? Que você tem que ter a habilidade de transformar todo aquele seu conhecimento em algo, em produtos ou serviços. Eu estou fazendo a pós de psicologia organizacional do trabalho na Flamingo, aos sábados, eu sou estudante aos sábados, e eu já estou levando muita coisa que eu aprendi ali em sala de aula para o RH da minha empresa. Eu sou da área de folha de pagamento, e aí eu fui aí protagonista do Setembro Amarelo, e aí agora eles querem que eu faça uma nova palestra, né, referente à psicologia positiva, uma série de coisas que eu gostei muito e vou defender no meu TCC sobre isso, e é interessante o quanto que a gente abre aí de leque de informações. Então, é interessante você pegar os conhecimentos que eu adquiri numa sala de aula e você transformar isso para dentro da sua empresa naquilo que a necessidade precisa. Então, por exemplo, a gente está num momento totalmente difícil nessa questão que a gente está aí vivendo com a pandemia, todo mundo longe, todo mundo sofrendo, a gente estava até conversando isso no começo da aula, eu e a Joyce, falando o quanto que é difícil, né, a gente ficar em casa, esse home office, não ter contato com as pessoas. E aí, de repente, eu falando um pouco sobre o que eu estava estudando, e aí houve esse cenário de, traga para a gente um pouco de psicologia positiva, vamos implementar alguma coisa, vamos fazer algo aqui para a gente trazer para dentro da empresa. Então, você pegar aquele conteúdo que dizem livros e você transformar numa coisa leve, suave. Né? Eu até fez até um exercício, né, com eles, e as coisas, assim, demandaram, pegaram de certa forma que as pessoas falam, lembra do que a Andrea falou, lembra disso. Então, é interessante isso, que isso é ter habilidade, de você pegar aquilo que você aprende, né, e transformar isso de uma forma leve e suave para o outro, né? É interessante isso. E para adquirir um bom desempenho, a gente tem que ter 3 tipos de habilidades. Quem fala isso é o Kevenato. Ele diz que a gente tem que ter uma natureza técnica, humana e conceitual. O que é uma habilidade técnica, né? É aquela questão de eu saber um Excel, de eu saber um Word, um computador. Isso é uma habilidade técnica, né? Se falando numa empresa aí administrativa. Se eu estou falando numa empresa operacional, numa fábrica, por exemplo, o que seria uma habilidade técnica, né? A pessoa operacionalizar alguma máquina que tenha lá na operação, né? Saber fazer. Então, isso é a questão da habilidade técnica. Tem a questão da habilidade humana. Essa questão de habilidade humana como que a gente faz, como é que eu me relaciono com as pessoas. Então, não adianta nada eu ter muito conhecimento técnico, saber bastante sobre máquina, Excel, o Word, mas eu não consigo falar com as pessoas. Né? Eu conheço bastante a folha de pagamento, meu sistema de folha, operacionalizo muito legal, mas eu não consigo conversar com as pessoas. Né? Eu tive que fazer uma demissão de um funcionário meu por conta disso. Ele tinha vasto conhecimento técnico, mas habilidade pessoal, habilidade humana, como que a Venato menciona, ele não tinha, né? Então, ele era uma pessoa áspera, era uma pessoa fria, e aí eu não conseguia fazer com que ele desse mais caminhamento na empresa, né? E aí também tem a questão da habilidade conceitual. O que é essa habilidade conceitual, né? É de a gente ter aí o pensamento criativo, inclusive. Então, eu tenho o conceito de algo, mas além desse conceito de algo, como que eu devo chegar, né, e fazer as coisas mais leves e mais suaves. Que é o exemplo que eu dei da medida provisória. Pode falar, Douglas. Entre essas três habilidades que a senhora mencionou aí, tem alguma que seja mais importante, que sobressaia sobre as outras, ou não? Sim. Nos dias de hoje, Douglas, eu diria o seguinte, tá? A habilidade humana é a mais aí que está chamando mais atenção hoje dos processos seletivos, tá? Por que eu digo isso? Que é a questão da inteligência emocional, que junta com essa questão da habilidade humana, tá? Porque, assim, por mais que você tenha habilidade técnica, você ensina uma pessoa. Conceito de algo, que é a habilidade conceitual, você também ensina uma pessoa.
Então, qualquer pessoa, quando tem repetição, veja o exemplo que a Gabriele falou. Ela entrou numa transportadora, ela conheceu bastante sobre, ela era aprendiz, e teve que aprender ali todos os horários dos motoristas e a legislação dos motoristas. E veja, ela não tinha experiência nenhuma, ela entrou como aprendiz, e ela aprendeu. Então, essa parte conceitual e a parte técnica, todos nós somos capazes de aprender, né? Agora, a habilidade humana, ela é mais difícil de você ensinar para alguém. Então, hoje, quando a gente faz um processo seletivo, quando a gente tem ali a entrevista, né? E aí você pega alguma questão comportamental daquele candidato, é o que mais está chamando a atenção hoje no processo seletivo, tá? Professor, às vezes eu fico com a impressão de que determinados setores, pessoas que chegam à elite, ao topo, têm muito mais desenvolvida a habilidade técnica do que a habilidade humana. Como, por exemplo, a gente pode citar aquele desembargador lá que deu uma carteirada, que humilhou o GCM, e tantos outros. Acho que tem exemplo em todos os setores, na política, na área empresarial, que são muito bem desenvolvidos tecnicamente, mas humanamente são soberbos, são presunçosos, sempre se colocam acima dos outros e, se tiver uma oportunidade, humilham, né, as pessoas. Então, e aí eu digo, Douglas, que essa pessoa, ela não teve habilidade humana nenhuma, né? Porque ela não se colocou na parte conceitual, ela tem o conceito, essas pessoas, né, têm um cargo, tiveram estudo, até mais do que a gente, no momento, né, no cargo que eles estão, por exemplo, né? Então, eles têm ali o estudo, mas a habilidade humana deixou a desejar. Então, isso cada vez mais está sendo criterioso nas empresas, né? Então, por mais que você fale, né, as pessoas estão no determinado cargo, esse cenário aí eu já digo que já entrou numa questão, né, igual a nossa política, né, o dinheiro fala mais alto, assim como a gente teve essa questão da vacina, a gente está tendo a questão do Covid, o quanto que de dinheiro aí não teve, né, o nosso lava-jato, enfim. E aí isso tudo, o que acontece? É a habilidade humana, né? A pessoa, aí você vai falar assim, nossa, mas essas pessoas que são habilidosas, né, porque fizeram tudo isso, na verdade não são pessoas habilidosas, porque quando a gente fala em habilidade humana, a gente está falando como que a pessoa se relaciona com outros, para a capacidade de motivar, de influenciar, de resolver problemas. Essas pessoas não têm nenhuma habilidade humana, né? E hoje a tendência é que as empresas busquem nos candidatos essa questão da questão de atitude, da questão de capacidade humana mesmo, tá? Isso é o que mais tem aí. Eu digo por mim, Douglas, até de experiência como líder na área, que eu tinha um funcionário, eu sinto falta dele hoje. É um funcionário, ele é muito crítico, ele achava diferenças, erros, às vezes, que o sistema nos trazia, de 1 centavo, 2 centavos, né? Que isso até ponderado, vamos dizer assim, e ele encontrava e achava o erro, ia atrás e consertava, extremamente cara competente. Só que na parte humana, de ele estar com alguém, espírito de equipe, de estar ali compartilhando algumas coisas, ele deixava a desejar. Né? E não foi por falta de avisar, eu falava isso em todo feedback que eu dava a ele, às vezes ele passava um e-mail extremamente áspero para as pessoas, e assim, você está na mesma empresa daquela pessoa, você não tem necessidade de fazer aquilo. Então, quando às vezes chegava algum e-mail dele que estava áspero, na hora eu pegava, vem cá, vamos ali tomar café. E eu explicava para ele, falei, cara, você tem N maneiras de falar, não tem necessidade disso. E pontuava, explicava, quer passar um e-mail, tá com o sangue fervendo, vai tomar um café, vai respirar um pouco, depois escreve, né? Ou passa para alguém ler, um colega seu de trabalho, ou para mim, antes de mandar, né? Mas não tive jeito, infelizmente. Então, assim, é a mesma coisa essas pessoas aí, o que aconteceu. Aí já virou uma máfia, né, da habilidade humana aí, que não, né, exatamente, Douglas, essa questão de estar ligado a comportamento com o próximo, comunhão. E se falando num líder, se falando numa equipe, né, é exatamente isso aí, é a questão de espírito de equipe, de você saber lidar com o teu colega de trabalho, né? Então, quantas vezes a gente já teve colega de trabalho, talvez você já vivenciou isso também, que ele tem uma certa dificuldade em aprender, nem por isso você vai esganar o pescoço dele, né? Então, você tem que se colocar no lugar dele, você tem que entender, você tem que fazer,
né? Isso é a questão dessa habilidade humana, né? De motivá-lo, inclusive, né? Então, isso entra um pouco, que infelizmente aí a gente está à deriva aí com os nossos políticos e agora aí com essas decisões aí, né, da justiça, enfim. Então, quando a gente fala, Professor, pode só falar, uma interrupção breve. pode falar. O que também não se trata de extremar para o outro lado, né? Que seria passar pano para aquilo que é errado, mas saber a forma certa de repreender, né? Isso. É ser o justo, ter justiça, ser o correto, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa, né, que ela não está ali tão de acordo, igual eu fiz com esse rapaz, né? Eu ouvia muito da minha equipe dizendo que eu protegia ele, porque as pessoas viam que ele estava fazendo coisa errada, né, nessa questão de habilidade humana. E, na verdade, eu não tinha proteção nenhuma. Simplesmente era a minha forma de conduzir, de tentar evoluir a pessoa, de tentar ainda apostar por ele, pelo bom profissional que ele é, né? Só que ele não tem esse outro lado, mas aí ele também não estava aberto, né? Depende também da outra pessoa. E como você falou, o extremismo também não leva a nada, né? Então você tem que ter ali o bom senso mesmo, tá? É isso mesmo. Não adianta também você ser aquele cara que você vai ser sempre o bonzinho, né? Não é isso. Na verdade, é você ter aí a ponderação, né? Falar um não faz parte, né? Às vezes as pessoas pelo fato de você ser assim, tão da habilidade humana, né, de estar ali colaborando, de você ser simpático, de você ser empático, de você estar ali, as pessoas de repente entram outro lado, que tem aquela pessoa que quer abusar. E aí você não sabe falar não, né? Mas a habilidade humana também é dizer um não, né? Isso faz parte. É a mesma coisa, você hoje tem filhos ou irmãos pequenos, Douglas? Sim, tenho um de 4 anos, mas não convivo tanto com ele. Tá, mas dá para você entender que educar uma criança é difícil. Quantas vezes a gente tem que repetir a mesma coisa para aquela criança? Né? Quantas vezes a gente tem que dar um não para aquela pessoa, às vezes? E se você só ficar falando sim, aquela criança nunca vai aprender. Né? Então, é nesse ponto que eu quero colocar que dentro de uma empresa também funciona assim. Né? Não preciso ser, é a mesma coisa os embagadores, enfim, eles não precisam ser, né, colocar só o lado dela que é o errado, né? Pode existir mulheres que sim, pode ter provocado, pode ter causado, né? Então acho que assim, acho que é isso, né, que teria que ser ponderado, né? Eu acho que é isso que leva aí uma questão. E a mesma coisa no processo seletivo, né? A gente tem que ter uma ponderação, igual os exemplos que a gente deu aí do menino que foi lá fazer o teste comigo. Os estudos de caso que ele respondeu de uma forma até engraçada que o Leandro comentou, né? Eu também na época achei, mas depois quando você para um pouco para pensar, fala, peraí, deixa eu entender um pouco aqui, né? Que cenário que está? Então aí realmente você começa a entender mais. Então é isso que a gente tem que fazer, Douglas, ter esse meio termo aí, né? Vamos dizer assim. Uma palavra que se usa muito é essa questão de cognição, né? Então, o que é isso? É a habilidade que a gente tem, é o processo de aprendizado, né? Então, isso tudo, como que eu aprendo? Eu observando, percebendo, escutando, né? Tendo atenção, compreendendo o que está sendo dito, né? Tenho que ter essa habilidade emocional para controlar as minhas emoções. Isso tudo são habilidades cognitivas, né? Então, nós, como ser humano, a gente consegue desenvolver capacidades intelectuais e emocionais, né, através de um pensamento, através de uma memória, e assim, ó, tudo muito rápido, né? Eu estou falando algo aqui, vocês já estão se colocando em vários cenários. Aconteceu aí com o Leandro, ele falou, desculpa, eu achei engraçado, mas eu já presenciei algo parecido, então olha que interessante, né? Eu estava falando de um exemplo e ele já viajou para outro lado, né? Então, isso tudo é aquela capacidade de ele associar também, compreender, perceber o que está acontecendo, né? E aí tem a questão da atitude, né? Para a gente complementar toda essa parte aí, que é a atitude que está ligada à ação. Então, assim, todos esses processos que nós mencionamos, tem que ter aí um equilíbrio disso tudo, e a questão da atitude, que é o como fazer, né? Então, não adianta nada eu ter conhecimento, ter habilidade e não ter atitude. Então, por mais que a pessoa tenha lá a capacidade, né, intelectual, a capacidade ali de você ter habilidade ali de humana, né,
mas eu não ter uma atitude, eu não consigo fazer nada, né? Então, atitude é querer fazer. Então, por mais que eu conheça, tenha os conhecimentos, tenho aí as minhas competências, eu tenho que também agir, eu tenho que fazer, né? E aí muita gente pensa assim, mas para que a gente vai mudar algo que está dando certo? Né? Muita gente pensa assim. Né? Então, essa atitude é necessária, que aí a gente quebra os paradigmas. Aconteceu isso na pandemia. Né? O quanto que a gente tenha de coisas que davam certas, e de repente o home office ia ser algo lá, sei lá, em que ano que iria trazer um home office para todas as empresas aí que estão hoje no mercado, que esse home office iria funcionar. Ia demorar muito para entrar isso. E aí funcionou, né? Muitas empresas aí viram que funciona. Então, ter atitude é correr atrás daquilo que você acredita, né? Então, é o que as empresas estão vendo, que o home office realmente dá certo. E aí, como que a gente faz e a gente identifica aí as atitudes de um candidato, né? A proatividade dele, interesse em encontrar soluções, trabalhar em equipe, respeito, comprometimento. Como que eu identifico isso, né, numa entrevista? Questionando algumas coisas para ele. Ah, se você já teve no passado algum problema em empresa, algo que te deixou triste, né? Alguma coisa que você teve aí que estava errado, o que você fez para melhorar. Isso tudo é uma gestão de competência. A gente tem que identificar o que ele fez ali de atitude, né? Conhecimento a gente adquire estudando, habilidade ela vem com a prática, quanto mais eu pratico, mais eu aprendo, né? Quanto mais habilidoso eu fico com aquilo, mas o grande problema é a falta de atitude, né? Para ter atitude, vem do DNA. Então, assim, está dentro da gente, né? Então, às vezes tem as pessoas que são tímidas, né? Então, ela vai ter dificuldade em ter aí uma atitude, né? Ela vai demorar um pouco mais do que o outro, porque ela é mais tímida, ela se garante mais, assim, na questão de estudar mais sobre aquele problema para poder lançar, para poder fazer. Então, às vezes, isso pode ser uma dificuldade para aquela pessoa, né? Então, quando a gente fala, né, em cargos, a Joyce, pegando o exemplo dela de novo, que ela é uma auxiliar de departamento pessoal, e por que ela não pode ser uma analista, não pode ser uma assistente, a gente pode olhar as competências técnicas dela e a gente pode ver toda a questão de mecanismo que ela já aprendeu. Então, o conhecimento, que é o saber fazer, que ela tem lá, né, o conhecimento, aliás, a parte técnica e o saber fazer, que é o que ela faz, são duas coisas ligadas a quê? A normas, as técnicas, a informática, a legislação, isso tudo ela já está fazendo. Então, ela tem essa parte técnica, né? E a parte comportamental, que é a parte de atitude. E aí sim a gente tem a questão de estar no foco cliente, responder, a confiança, né? A questão de a gente ter as nossas atitudes diante daquilo que a gente tem da parte técnica. Quando a gente fala em grupos de competências, tem lá no slide que eu coloquei para vocês, na gestão de negócio, né, o que seriam os grupos de competências, mas a gestão de pessoas, que é o caso de RH, ou onde se enquadra recrutamento e seleção, o que as pessoas, o que nós precisamos ter? Uma comunicação interpessoal, eu tenho que saber me comunicar, senão eu não consigo nem fazer entrevista com alguém, né? Eu tenho que gerenciar um desempenho, então eu tenho que avaliar e gerenciar o desempenho. Eu tenho que motivar as pessoas, tenho que liderar e fazer gestão de trabalho em equipe. Isso tudo é papel aí da gestão de pessoas, né? Gestão de RH na parte de recrutamento e seleção aí, como que a gente está falando. Como que a gente monta uma entrevista, né? Só para a gente terminar esse tema, só tem mais 2 slides, eu sei que já deu 10 horas, mas só mais uns 5 minutinhos a gente finaliza, e eu quero falar com vocês sobre as aulas finais aí de novembro, tá? Já é o último mês aí que a gente tem de aula. Eu só vou terminar e aguarda só mais um pouquinho que a gente já finaliza. Quando a gente fala de montar uma entrevista, a entrevista por competência, você tem que incentivar que aquele candidato fale. Quanto mais ele falar das atitudes passadas dele, de comportamentos que ele vivenciou, mais a gente consegue observar. Então, se ele falar assim, você abre para ele e fala, candidato, explica para mim, né, conta para mim o que você fazia na sua empresa, né, o que você fazia nesse último cargo,
como que você faz? Aí ele vai dizer. Se ele, claro que ele vai comentar bem superficialmente, correndo, nervoso, enfim, e aí você começa a fazer algumas perguntas a ele. Ah, mas você teve alguma, para você chegar nisso, nesse objetivo, teve algumas dificuldades? Você teve algumas pessoas que tinham receios? Você teve pessoas da sua equipe que não andaram junto com você? E aí você começa a fazer com que ele se sinta à vontade, e aí ele vai explicando mais, tá? E aí você tem que fomentar isso, porque quanto mais você perguntar para ele, fazer com que ele fique à vontade, mais ele vai dizer a vivência dele. E aí a gente consegue captar essas atitudes dele dentro de uma situação que ele viveu, né? E aí a gente vai colocar algumas perguntas para que ele possa fazer, para que ele possa responder, como de ações, né? Então, tipo, relate para mim, fala tal coisa, tipo, algum verbo iniciando essa frase para que ele faça o que, comente com a gente, para a gente identificar as competências, tá? Então, hoje, uma competência bem valorizada é a questão de foco em resultado, até por causa da pandemia e trabalho em home office, porque você tem que fazer as suas entregas, né? Você tem que focar nos seus resultados, a sua entrega do dia, ou da semana, ou do mês, nos seus projetos. O candidato com essa competência, né? Que você foca realmente no resultado. Você tem capacidade aí de mobilizar as pessoas, de fazer com que as pessoas trabalhem, né? E esse é um conceito e vantagem aí para que a gente tenha nesse processo. Eu digo até em trabalho de faculdade, eu sei o quanto é difícil você ter um grupo totalmente com sinergia, né? Então, às vezes, tem alguém que tem mais gás, ou aquele que é mais ativo, proativo, dinâmico, e ele já quer fazer o trabalho. E se tem uma pessoa que vai fazer, mas tem um ritmo menos acelerado, aquela pessoa vai ficar ali impulsionando, né? Então, é exatamente isso que um líder, e aí acaba sendo feito quando você vê a questão da atitude, né, de alguém. Então, vamos dizer que a pessoa não tem muita experiência profissional para contar e relatar, pergunta como é que ela faz na casa dela, pergunta como é que ela faz, né, divide as atividades da casa com a mãe, com a irmã, né, tenta descobrir o que ela faz no dia a dia, que vocês vão conseguir tirar isso da pessoa. E aí, quais as perguntas devem ser feitas para avaliar se o candidato tem o foco de resultado? A gente vai solicitar ele para fazer uma entrega de uma tarefa, cujo prazo ele não conseguiu cumprir. E aí, como que ele vai reagir? Então, a gente fala para ele, olha, você tem X tempo para fazer tal coisa, você não conseguiu terminar, e o que você faz? Aí a gente já vê um pouco da atitude dele. Eu peço desculpas, eu peço mais um tempo, eu peço... então, acho que isso faz com que a gente identifique alguma atitude dele, né? Senão ele fala, eu entrego do jeito que estava, você já vê que a pessoa não está nem um pouco preocupada, né? Dependendo da resposta que a pessoa faz, realmente ela vai concluir aí, a gente consegue tirar nossas conclusões, vamos dizer assim. E aí, o que a gente precisa saber enquanto selecionador ou recrutador? Conhecer a vaga, saber o que realmente se precisa para preencher aquela vaga, né? Que é através da ERP, da requisição de pessoas, né? Para separar ou encontrar currículos, a gente tem que colocar 2 ou 3 pontos bem importantes naquele candidato, senão você vai pegar candidatos de todos os tipos. Então, o que você precisa? Precisa que a pessoa tenha, né, um sistema X, PTO, que usa na empresa, 2 anos de experiência, então você vai focar nisso. São 2 pontos importantes, você vai trazer candidatos bem próximos e parecidos. E não fazer julgamento precipitado, né? A gente não pode, de repente, olhar, para a Joyce e falar, puxa, ela está 5 anos como auxiliar de departamento pessoal, acho que ela não sabe fazer nada, né? Então, por isso que a gente tem que colocar palavras-chave no currículo e dar essa oportunidade de conhecer a pessoa, né? A gente não ficar com esses paradigmas criados. E aí, o que a gente tem que olhar também? Muitas mudanças de emprego, a pessoa que fica, né, 4 meses em uma empresa, 5 meses em outro, 6 meses em outro. Por quê? O que acontece? Vamos entender. Não vamos fazer pré-julgamento, mas vamos entender com o candidato, né? Erros de português no currículo, isso é péssimo, né? Então, quando a gente bate o olho e vê um erro de português, isso o selecionador já descarta, porque a pessoa não é atencioso, a pessoa não é cuidadoso, porque hoje, quando a gente digita no Word, você tem a correção, né? Então, tá fácil hoje fazer uma correção.
Então, impecável ter essa questão de erro de português aí não existir, né? Aí tem outro caso aí que cabe a Joyce, né? Não teve promoções, ficou na empresa há muito tempo e não teve promoções. Por que que não teve? Né? E aí, num bate-papo da Joyce, a gente vai entender isso, como ela já explicou aí para a gente, né? E aí, o currículo dela, se estiver com essas questões de não teve promoção, ficou muito tempo ou pouco tempo nas empresas, a gente tem que ter um pouco mais de clareza no nosso currículo, mais objetividade. A gente tem que colocar algumas coisas que nos mostram ali para ser um currículo atraente, senão a gente vai ser descartado. E isso a gente, no papel de selecionador, faria dessa forma também. Né? Então, ter essas dicas aí. Certo? Eu queria ver com vocês, né? Vocês têm grupo de trabalho de faculdade que vocês já estão formados ou não? Alguém me responde, por favor. Tem? Quantos grupos na sala tem, mais ou menos? Você tem ideia, Douglas? Ou alguém mais que tem uma ideia de quantos grupos são? Hoje a gente está em 33 pessoas no chat, mas a gente já teve mais. Né? A gente tem aí umas 40 e poucas pessoas, mais ou menos, no grupo. Vocês costumam, o seu grupo tem quantas pessoas, Douglas? De trabalho, de faculdade? 5 pessoas, 6 pessoas? Quantas pessoas são, mais ou menos? Me ajudem aí. O Douglas também está respondendo aí, mas quem quiser abrir o microfone aí para complementar. Acho que é até 6 pessoas, Pro. Até 6, né? Eu acredito que deve ter uns 9 grupos, mais ou menos. Por quê? Eu estou perguntando isso. A gente tem aí o mês de novembro, finalizando o mês de novembro, acabaram as aulas, né? E aí a gente tem mais conteúdo para ver, e eu já estou preparando, e logo a gente já tem aí os processinhos para vocês, né? E aí a gente teria aí algumas atividades que eu já comecei a primeira hoje, eu quero que vocês, a atividade hoje de vocês responderem, atividade semanal, é algo muito simples que eu quero que vocês falam. Vocês vão colocar para mim, todos, eu gostaria que todos fizessem, né, que a primeira parte dessa atividade semanal, que é qual é a minha maior dificuldade no grupo. Que grupo? Da faculdade, né? Descreva a dificuldade que tem com seus companheiros da sala de aula e do grupo de estudo. Então, vocês vão escrever isso, né, nessa atividade. Essa atividade ela vai ficar aberta até dia 7, tá? Eu fecho no sábado, então é coisa bem rápida que vocês vão colocar para fazer. É um tempo apertado, né? Mas é muito simples. Vocês não precisam estudar, não precisa pegar, assistir a aula de novo, ficar em dúvida, pesquisar, nada disso. Vocês simplesmente vão responder isso para mim. Pode falar, Joyce. Onde que responde ali? Porque tá sem espaço para responder. Tá sem espaço? Tá. Ah, é verdade. Eu coloquei ali como... Eu vou editar, eu vou mudar, tá? Eu vou colocar lá como discursiva, e aí vocês escrevem lá. Daqui a pouco eu já mudo, tá? Mas essa é a pergunta, vocês vão escrever ali mesmo, e vocês vão escrever, colocar ali uma resposta discursiva para mim. O que eu vou fazer com isso? Eu vou tabular essas informações, eu vou colocar isso em formato texto, tudo que a pergunta e várias respostas, vou numerar as respostas, 1, 2, 3, sem nome de ninguém, tá? A atividade da semana que vem, o que vocês vão fazer? Individual, vocês vão pegar esse texto que eu vou publicar lá, por isso que a gente precisa responder, porque aí eu tenho o domingo para poder deixar pronto, né? Para que na quarta eu dou a segunda parte do trabalho. E aí eu vou colocar esse texto, e aí vocês vão pegar alguma frase que tenha lá, algum problema que tem lá, o que mais você se identifica, e aí a gente vai para a parte 2, que depois eu explico. O que nós vamos fazer nesse exercício, né? Nós vamos fazer aí um processo como se fosse algo de compreender as pessoas, essa parte de percepção, que é isso que a gente acabou de falar aí, hoje na aula, nessa gestão de competências, enfim, e o que a gente vai conseguir identificar por uma resposta de uma pessoa, né? O que aquela pessoa, qual é o sentimento, enfim, e a gente tentar fazer esse exercício individualmente, cada um no seu tempo aí, para poder identificar, tá? Essa é a ideia. Então, e aí, se eu vou pensar aqui
porque eu queria fazer a última aula nossa de novembro, que é como se fosse uma revisão, mas que vocês trouxessem essa revisão e não eu. Porque se eu trouxer a revisão, eu vou falar tudo de novo que eu falei aí no semestre todo. Mas eu queria algo mais dinâmico, né? E aí valeria a nota da avaliação continuada 4 para vocês, tá? E aí seria uma forma de uma apresentação bem rápida de trabalho, que não precisa trazer slide, nada disso, é um bate-papo entre nós para fazer uma revisão no último dia de aula, né? Para que vocês tirem 10 na prova aí para você ficar feliz. Então, essa é a ideia aí que a gente tem, né? As provas, se eu não me engano, começam dia 3 de dezembro, né? Então, a nossa prova vai ser a última, quase, de toda a trajetória que vocês vão ter aí de avaliações. Então, daria para a gente fazer no dia 25 de novembro esse bate-papo aí de revisão, vamos dizer assim, tá? Então, eu só quis fazer esse levantamento dos grupos, mas aí a aula que vem eu coloco aí esses temas, enfim, e aí eu oriento direitinho o trabalho final de avaliação continuada 4 para a gente, tá bom? Alguém tem dúvida de alguma coisa? Querem perguntar algo? Não? Então tá, então eu estou tirando a gravação da aula, encerramos a aula de hoje. Uma ótima noite para todos, que vocês se cuidem no final de semana, né? Vamos aí chegando mais um fim de semana, e aí a gente dá continuidade na aula que vem, não deixe de fazer a atividade, eu já vou lá colocar para que seja discursiva, para que vocês já preencham, tá? Muito obrigada. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite.